O vídeo de hoje é um pouco diferente aí nesse quesito de ser sobre um assunto específico, como o vídeo recente do Strafe, ou até o vídeo de ganhar mais trocação que vocês gostaram bastante aí. Bom, caso vocês queiram assistir para complementar, fique à vontade que lá tem conteúdo muito interessante. Hoje eu vou passar dicas no geral para você colocar no seu leque de plays e consequentemente você vai subir de ranking, matar mais e sua noção de jogo vai expandir, pô, absurdamente aí. Porque eu acredito que tem coisas que eu vou falar aqui no vídeo que você não sabia. Bom, rapaziada, a primeira coisa aqui é sobre o som do jogo, né? Bom, o som, todo mundo sabe que o som em FPS é uma coisa muito importante, você escuta os passos do seu inimigo aí. No R6 ele é um pouquinho mais difícil porque o som do jogo é mais complicado aí, né? Então eu vou te ensinar como ouvir melhor aí por fora da janela, seja o seu inimigo no rapel, como eu vou mostrar no vídeo, ou até ele mesmo andando. Bom, vamos lá. Esse clipe aí agora que eu vou botar, o meu amigo tá lá fora fazendo rapel. Vê se você consegue escutar alguma coisa. Não deu pra ouvir nada, né, rapaziada? Bom, isso aí é porque depois da barricada de madeira existe uma parte de vidro que se você mantiver ela intacta, igual tá aí na minha partida, você não consegue ouvir literalmente nada lá fora. Mas se você fizer esse movimento aí um pouco circular para poder quebrar o vidro sem quebrar nenhuma fresta da barricada, isso muda totalmente. Vou colocar aí em slow motion agora de novo para você tentar copiar esse movimento, que com o tempo tu vai pegar a manha e fica bem fácil de fazer. Agora eu escutei com o vidro quebrado, rapaziada. Rapaziada, vocês viram aí que a diferença com o vidro quebrado, o som vai se propagar muito melhor para dentro do bombe. Isso é uma coisa que vocês deviam fazer e acredite se quiserem em mim, nas minhas partidas aqui no Elo Alto. E eu diria que até em treinos e até em campeonatos, rapaziada, muitos times deixam ela intacta lá, possibilitando pegar essa free kill aí. Então, se você deixar o vidro quebrado, seu oponente pode ficar até meio pálido, puxar rapel, porque ele sabe se vai escutar e pode ser uma trap pra cima dele, fazer um pique pra cima dele, alguma coisa do tipo. Então, tenha sempre esse hábito aí de quebrar vidro e vai te ajudar bastante. O segundo tópico aqui de hoje é sobre a embalada no rapel, né? Algumas pessoas até chamam de fazer o SWAT, que é colocar a breachard e entrar, ou só embalar caso não tenha nem a barricada. Bom, todo mundo sabe que quando você embala faz um som de corda entrando, que eu vou colocar aí agora para vocês ouvirem. E se eu te falar agora que tem um jeito de camuflar esse som? Você entrar no rapel e fazer ou barulho nenhum ou quase barulho nenhum. Bom, se você entrar atirando ao mesmo tempo, parece que o arquivo de som do jogo, de quando você embala, parece que ele some, parece que ele vai tipo pra Nárnia e só fica o som de quando você tá atirando, né? Então se você tiver um time aí bom, você começa a atirar um pouco antes de embalar e vai atirando até você entrar, o seu oponente não vai ouvir. Eu vou colocar aí agora para vocês terem um exemplo. Bom, vocês viram que deu pra ouvir só quando ele entrou mesmo, mas isso aí é porque ele está de silenciador e porque estamos em uma partida personalizada aqui. Na sua partida aí, que o pessoal comunicando, tem muito mais barulho pelo mapa, muita coisa, fica praticamente impossível de você ouvir ele entrando, então é uma coisa que vale a pena se fazer sempre, porque você sempre vai ter munição no final do round e não tem por que você fazer, né? Tipo, não tem como você entrar stealth e isso aí, mano, tu pode entrar com o cara do lado, tipo aí onde eu tava, o cara não vai te ouvir, tu pode pegar ele de surpresa. E caso ele ouça aí no final, né, que nem tu ouviu quando ele entrou, fez um sonzinho de queda, mano, pode ser muito tarde já, você vai estar dentro do bombe colado no cara, o cara pode se desesperar, não entender muito bem o som ali no meio da partida, e tu consegue pegar ele de surpresa. Agora, por último, eu vou deixar aqui o som dele lá entrando, só que sem o silenciador na arma, né, com a arma dando um tiro bem alto. Presta atenção aí, rapidão. Essa hora eu pedi pra ele embalar primeiro, pra no vídeo vocês perceberem que ele tá embalando. Porque isso aí é tão bizarro, mano. E quando ele tá atirando, parece que ele tá lá fora ainda atirando. Só que quando eu olho, ele tá, tipo, dentro do bombe já, tá ligado? Isso aí, mano, é uma parada que vocês têm que colocar no leque de vocês, mano. Vai ajudar muito aí. E se agora eu te falar que tem como também camuflar o som da queda? O que que seria o som da queda? Sabe quando você cai um alçapão e faz aquele barulho de queda? Ou quando você cai aí do café da Claraboia até o saguão e faz aquele somzão de queda que você consegue escutar lá do outro lado do mapa? E se eu te disser, rapaziada, que tem como você cair e não fazer nenhum barulho, mano? Tu pode cair que nem um ninja e pegar os seus oponentes de surpresa. Primeiro eu vou mostrar aí o exemplo, caindo sem camuflar o som, que vai ser mais ou menos assim o som que vai acontecer na sua partida. Bom, rapaziada, para camuflar é bem simples, é praticamente o mesmo conceito do rapel de você entrar atirando. Só que aqui agora, no timing, assim que você for cair no chão, né, você dá um tirinho apenas que vai camuflar todo o seu som. Caso você não se sinta confortável, você pode dar mais de um tirinho, tipo uns três, assim, que fica bem de boa já. E agora, rapaziada, depois dessas várias dicas aí com som, que eu tenho certeza que vai se movimentar que nem um ninja aí nas suas ranqueadas,
Eu vou falar aqui uma dica aí que foi me ensinada há um tempo atrás pelo tão conhecido aí KDS. Ele que me ensinou isso aqui, alguém ensinou pra ele que eu não lembro quem agora que ele falava, que é simplesmente usar os seus gadgets primários e secundários antes de você morrer aí no round, né? Acho essa dica importante de falar porque tem muita gente na minha partida que ou é aquele tipo de pessoa que não lembra de usar os gadgets, tipo uma Zofia, não lembra que tem as stun, inclusive se você for Zofia não taca duas stun em sequência, hein, tá bom? Ou aquele tipo de pessoa que, sei lá, tá na defesa, é um smoke, ele tá guardando os smokes pro plant. Bom, o meta atual é muito difícil até chegar no plant aí. Bom, que partida minha aí que chega em plant? Não tem plant lá mais na ranqueada. Então não tenha medo de usar smoke ali no começo do round, umazinha. Claro, não vai usar as três de uma vez, né? Mas caso estourem, sei lá, o janelão do Oregon aí, que é uma biriba do Zofia, tipo, não tem problema você usar uma só pra meio que parar um rush aí, um possível rush. Eu acho que vale a pena você usar. Então, lembra de fazer isso aí, rapaziada. Não guarda seus gadgets pro final do round, pode usar eles sem medo, que muitas das vezes você vai conseguir kills importantes que nem vão chegar no fim do round no plant. E ali os gadgets que você usou foi o que fez eficiência ali para ganhar o round. Uma última coisa aqui que eu acho que vai ajudar, bom, para mim pelo menos quando vira season e tem que upar tudo novamente, né, lá do cobre 5 e passar pelos ranks mais baixos, por mais que sejam poucas partidas lá, né, porque tem um MMR escondido no jogo, essas partidas aí, mesmo sendo poucas, eu já percebo que normalmente tem alguém no time, perde um round lá, às vezes não foi nem um round entregado, nem um round troll, mas tem alguém que vai lá e manda no chat, GG sem time, GG no time, sei lá. E o que eu digo é, se você for essa pessoa, não faça isso, porque você vai estar tiltando a si mesmo e pode estar tiltando alguém do seu time aí que poderia ter uma partida boa. E o cara lê isso e já fica até meio pá de jogar. E caso você seja essa pessoa que fica um pouco abalada, tenta trazer o cara de volta pra partida aí, porque esse jogo não é que nem CS, ou até o Valorant mesmo, que tem aquela economia nos rounds, né? Você tem que fazer pistol, você tem que fazer um eco ali, tem que meio que doar um round assim, né? Dar uma sacrificada no round pra poder ganhar os próximos. Aqui é round a round, a ranqueada acaba em 4, então se os seus oponentes abriram 3-0, tipo, quantas partidas no competitivo já não foram viradas 6-0? A gente mesmo lá, o 6-1 contra a NiP, o último mapa. Tipo, round a round, mano. Só reseta ali, se perdeu, não importa se perdeu um 5v1, mano. Vai pro próximo como se tivesse 0-0 e não deixa o carro bater ali na partida que, mano, com certeza vocês vão ganhar muito mais partidas e isso aí vai impedir de vocês ficarem presos em um certo ranking, vocês vão decolar aí, mano, e rumo ao Champion. Bom, e esse foi o vídeo aí de hoje, né, rapaziada? Foi uma coisa diferente, tentei trazer 5 dicas. Eu poderia trazer mais, por exemplo, 10, 15, 20 até em um vídeo. Mas, além de ficar muito longo, eu não ia conseguir explicar um pouco detalhado, que nem eu fiz aí com essas 5 específicas. E com elas aí, mano, tu vai virar o One Man Army aí da Rank, mano. Tu vai ser o exército de um cara só, mano. Tu vai andar que nem um ninja, tu vai ter um mental blindado, tu vai usar os seus gadgets, mano. Tu vai ficar brabo. Então, espero que ajude aí a você upar pelo menos um ranking acima aí, né? Vamos supor que seja ouro, se quer upar para platina, ou platina para esmeralda, algo assim. Eu espero que ajude vocês. Como se eu soubesse disso antes, seria uma boa ajuda para mim. Então, tô passando para vocês. Espero que isso ajude. E é isso, né, rapaziada? Até o próximo vídeo aí. Valeu que acompanhou. Deixa um like aí, deixa um comentário, traz uma ideia aí de algo que vocês queiram saber. Que quem sabe eu não faça um vídeo aí. Valeu, é nóis.